שיר חדש, תהילה לאלוהינו. וגדל בפי שיר חדש, תהילה לאלוהינו. הללו בתיק השופר, הללו בנבל וכינור, הללו בתוף ובהור, הללו בנינים ועוגה. Olá, amigos telespectadores. Shalom Aleichem, paz seja convosco. Em nosso programa de hoje, queremos tecer considerações em alguns capítulos do livro do profeta Daniel. Mais especificamente no capítulo 8º e 9º da sua profecia. Porque ali, nesses capítulos, nós temos parte da história do nosso povo, também parte da história de alguns domínios mundiais da época, do Império Babilônico, Império Grego, Império Medo-Persa e Império Romano. Temos especificamente um tempo na profecia de Daniel 8, quando o santuário, aquilo que havia de mais sagrado para o nosso povo, foi profanado por um rei durante algum período de tempo. Rocheza. Em primeiro lugar, Shalom Aleichem, amados telespectadores, paz seja convosco. A profanação do santuário de Salomão, do templo de Salomão, que foi reconstruído por Ezra e Neemias no retorno do povo de Israel da Babilônia, representava a profanação do coração da fé judaica. Nesse período, parte do povo judeu estava influenciado pelo helenismo, idólatra, se afastado da verdadeira fé de Moisés, o que deu margem para que esse evento pudesse acontecer. Lembrando esse período, nós temos atualmente a festividade de Hanukkah, que comemora a vitória dos Macabim, ou conhecidos como Macabeus, uma classe de judeus zelosos que ousaram, através da força bélica, reconquistar o templo e dedicá-lo, ou rededicá-lo para a adoração de Deus. Essa festa que comemora-se atualmente e que geralmente ocorre na segunda quinzena de dezembro do ano gregoriano e que ocorre no dia 25 de Kislev, calendário judaico. Então, através dessa festa, através do que ela comemora, nós então estaremos trazendo uma abordagem 100% judaica e da nova aliança, a profecia de Daniel, capítulo 8 e capítulo 9. Conosco também temos aqui em nosso estúdio a presença do Zaken Abiezer Ben Ishai, que estará conosco analisando este tema. Abiezer. Shalom Aleichem, amigo telespectador, paz seja a todos vós. É com muita satisfação que, à luz da Escritura e da verdade, analisaremos esses fatos importantes contidos nas palavras do profeta Daniel. E também de forma a advertir aqueles que são sinceros a descobrir a verdade a respeito da interpretação no tema que chamamos 2.300 tardes e manhãs. E a real conotação das palavras do profeta no que diz respeito à fé do povo de Deus. Agora, nesse capítulo 8º de Daniel, nós temos o enfoque de dois reinos, o reinado medo-persa e o reinado grego, né? Já passando para o Império Romano. Exato. Né? E nessa visão de Daniel, ele vê dois animais. Cada um desses animais, segundo o que vamos ler aqui, representa um império e ligado a uma ocorrência referente a esses impérios. Nos versículos 3 e 4 do capítulo 8, nós vemos: levantei meus olhos e avistei um carneiro que estava parado junto à sua correnteza. Ele tinha 2 chifres bem altos, sendo que
Um deles era maior que o outro e só apareceu depois do primeiro. Vi o carneiro empurrando com os seus chifres para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum animal lhe podia resistir, e permanecer aprumado à sua frente, e nem havia quem os livrasse destas chifradas. Então nós vamos ver que nos versículos posteriores, o próprio profeta Daniel nos dá a interpretação do que significa esse animal. Exatamente. Daniel, capítulo 8, o verso 20 diz assim: aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Dentro deste capítulo, reiteramos, nós temos o relato de 2 reinos, o Império Medo-Persa e o Império Grego. O carneiro aqui relatado com 2 pontas representa o Império Medo-Persa de Ciro e Dario. Por Agora isso os foi- 2 chifres, né? Foi o império também conquistador, o Império Medo-Persa, né? Ele diz que ele empurrava Sim, os que adversários, sucedeu né? o Império Babilônico. Agora, né? depois ele dá de cara com outro reino, com outro animal, né? Que esse animal o derrota, né? Nós vamos ver no texto, e é mais forte do que ele, mais poderoso do que ele. Exatamente. Exato. Inclusive, esse animal, por que era para essas 3 direções apresentadas aqui no texto? Porque ele conquistava reinos em todas as direções. Por que 2 chifres? Porque um maior e um menor. Se tratava dos 2 reis que estavam à frente desse império de coalizão, o Império Sírio e o Império Medo e o Império Persa, e que representavam Ciro e Dario, os 2 um maior que o outro, porque um rei era mais forte do que o outro. Exatamente. Continuando, diz assim, versículo 5 do capítulo 8: e eu estava contemplando quando percebi que um bode que vinha do ocidente, deslizando sobre a terra, sem tocar o solo, ele tinha um só chifre, e muito grande, entre os olhos. Versículo 6, encaminhou-se à beira do rio, onde eu tinha visto o carneiro com 2 chifres desiguais, e atacou-o com toda a fúria de sua força. E vi como o acossava num acesso de cólera, ferindo-o e quebrando seus 2 chifres, pois o carneiro não tinha força para enfrentá-lo, lançou-o ao solo e o pisoteou, e nada havia que livrasse o carneiro de sua fúria. O que é esse fato aqui? Alexandre o Grande, o Império Grego, vencia o Império Medo-Persa. Dentro do mesmo capítulo 8, o verso 21 diz: mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O bode vinha sem tocar o chão. Isto é um reflexo da rapidez nas conquistas de Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande, então, sobrepõe, derrota o Império Medo-Persa de Ciro e Dario. E assim estaria estabelecido o Império Grego, até que algo mais acontecesse dentro deste Império Grego, conforme relata o profeta. Exatamente. Agora veja bem, isso então ocorre, o Império Grego então domina o Império Medo-Persa. Historicamente nós sabemos que isso aconteceu após a morte de Ciro e Dario. Alexandre o Grande foi colocado como rei da Pérsia com 26 anos de idade apenas aqui em Abiésia. Agora no versículo 8º, ele nos então continua essa história. Cresceu exageradamente o bode, mas que, de repente, quebrou o seu grande chifre e, em seu lugar, surgiu algo que se assemelhava a 4 chifres, apontando para as 4 direções do céu. Então, no auge da sua força, depois nós vamos ver isso, no auge da sua força, o chifre é quebrado. Por que no auge da sua força? Historicamente também, nós sabemos que isso ocorreu quando Alexandre o Grande tinha apenas 33 anos de idade. Ele estava no auge da sua força. Dos 26 aos 33, ele foi considerado o rei da Pérsia e, portanto, o domínio grego se expandiu a todas as direções da terra. Mas ele foi quebrado. E quando foi quebrado? Quando foi morto. Voltando da Índia, quando ele foi morto, aos 33 anos de idade, então esses 4 chifres se levantaram no seu lugar.
profeta Daniel fala a respeito disso no verso 22. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, isso é importante. As 4 pontas surgem na cabeça do bode dentro da mesma nação, que é a nação grega de Alexandre o Grande. As 4 pontas surgem em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual a que ele tinha. Então quebrou-se, morreu Alexandre o Grande, surgiram os 4 generais, Ptolomeu, Lisímaco, Cassandro e Seleuco. O profeta Daniel diz, no verso 9, de um dos chifres saiu um chifre pequeno que se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus e alguns do exército das estrelas lançou por terra e as pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deixado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. O profeta Daniel diz, no verso 23, no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei feroz de catadura, especialista em intrigas. Grande é o seu poder. Esta ponta que surgiu de uma das 4 na cabeça do bode, Império Grego, foi a que contaminou e profanou o santuário. Quer dizer então, Abiesa, que pelo que eu estou entendendo aqui, morrendo Alexandre, assumem 4 generais, de um desses generais sai Antíoco IV, seria? Exatamente. E ele é o que profana o santuário. Exatamente. Inclusive, esse Antíoco, ele saiu de um dos 4 que era especificamente Seleuco. Né? Perfeitamente. Ou seja, ele pertencia à dinastia dos Seleucidas. Em qualquer livro que conta a história judaica falando desse fato, ele vai salientar que Alexandre não tinha filhos, homem, para reinar no seu lugar. O único filho que ele possuía era um filho com problemas mentais. E por isso os seus 4 generais se tornaram seus herdeiros. Né? Existiu ali uma pré-configuração que resultou nesses 4 generais. Essa ponta que nasceu de Seleuco, ou seja, da raiz de Seleuco, Antíoco IV Epífanes, quando fala que ele atinge as hostes dos céus, ele está se referindo ali à classe sacerdotal. Perfeito. Por quê? Nós sabemos, pela história do povo judeu, que os sacerdotes ficaram como que comandantes do povo a mando de Antíoco. Eles cobravam os impostos e já não mais havia... Por que ele profanou o culto antecipadamente? Por quê? Não havia mais aquela sucessão que Davi havia estabelecido para o sumo sacerdote. Aquele sacerdote que mais oferecia cobrança de impostos ficava no lugar. Então ele dizia quem ficava e quem saía. E até o ponto de ele conseguir colocar então a profanação dentro do templo de Salomão e acabar com o sacrifício. Impediu o serviço sacerdotal. Inclusive existe um relato na escritura que diz, não dirás mal do príncipe do teu povo. Isso. Falando do sacerdote que oficiava. Exatamente. Agora, o texto fala que essa profanação foi por 2.300 tardes e manhãs. Não é isso, Abiesa? Exatamente. Verso 14. E me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Por que 2.300 tardes e manhãs? O contexto de Daniel mostra o cessar, a interrupção dos sacrifícios que continuamente se ofereciam no templo, pela manhã e pela tarde, conforme relato de Números capítulo 28. Estes sacrifícios deixariam de ser realizados dada a intervenção deste mau rei que foi Antíoco IV Epífanes. 2.300 sacrifícios deixariam de ser feitos até que o templo estivesse restaurado. Agora, Rocheza, 2.300 sacrifícios. Quanto tempo significa isso, esse período de 2.300 sacrifícios? Literalmente, que é como essa profecia deve ser interpretada, 1.150 dias. Por quê? Porque a profecia não está falando, em primeiro lugar, de dias. Ela está falando de tardes e manhã. Ela está especificando, ela está sugerindo algo bastante particular. Que se referia ao quê? Aos sacrifícios efetuados no templo. Em hebraico está escrito Erev Boker, tarde, manhã,
2.300. O que significa isso? Que eram 1.150 dias, correspondente a 2.300 sacrifícios da manhã e da tarde. Shacharit da manhã e Minha. Então, 1.150 dias. Então nós temos aí um período literal, e é até importante que a gente coloque para o nosso telespectador, porque não pode ser interpretado como 2.300 anos. Há quem queira dizer que esses 2.300 sacrifícios se referem a 2.300 anos, mas nós vemos que são 1.150 dias. Até porque, por exemplo, quando se usa o termo, quando se pode traduzir um dia por um ano, quando a profecia prevista para se cumprir não cabe dentro daquele espaço literal, aí se joga para um ano. No caso, não é dias, não são 2.300 dias, são 2.300 tardes e manhãs, especifica o período, então tem que ser literal. É como na semana da criação, não é? Quantos dias, quantas tardes e quantas manhãs houve lá? 7 tardes, 7 manhãs, portanto 7 dias literais. A semana da criação não pode ser de 7 anos. E o detalhe é o seguinte, em Gênesis, quando se fala de tarde de manhã, dia 1º, tarde de manhã, dia 2º, são os mesmos termos no hebraico, Erev Boker, os mesmos termos aplicados aqui em Daniel capítulo 8. E nós perguntaríamos, por que na criação aplicamos dias literais e aqui em Daniel 8 seria permitido um período profético? Continue conosco.